Olá, meu amigo, meu irmão, graça e paz, melhor dia, melhor domingo para você. Eu sou o seu amigo Jorge, estamos no ar, mais uma vez, para trazer uma mensagem em graça para o seu coração. Amém? Hoje não vai ser diferente dos outros domingos. Vai ser mensagem também polêmica. Para muitos, sabedoria de Deus, conhecimento de Deus. Para outros, escândalos, vergonha e falta de fé, falta de credibilidade, enfim. Estamos aqui para o melhor, estamos aqui para trazer conhecimento da graça de Deus para o coração de todos eleitos do Senhor, todos, independente de classe, cor, religião, todos. Amém? Sou seu amigo Jorge, como já disse, falo aqui do Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma mensagem intitulada Jesus tirando as dúvidas dos fariseus. Amém? Jesus tirando as dúvidas dos fariseus. Nós estamos aqui com o nosso irmão Neilton. Se eu não me engano, é o nosso irmão Neilton, que está juntamente conosco. Já temos ele aqui, Apareceu aqui só a foto dele. Agora sim, agora apareceu ele todo, Neilton Cardoso, um ótimo dia abençoado, ele manda para mim e eu retribuo da mesma forma. O melhor dia para você, para a sua família, o melhor domingo, declaro grandiosidade na sua vida. Para o irmão Neilton, essa mensagem que nós vamos trazer hoje já é de conhecimento, já tem o entendimento, tem o conhecimento, mas ele não deixa de participar. Assim como eu também ouço as mensagens dele, aprendo com ele muita coisa e não deixo de assisti-lo. Às vezes não assisto no dia, porque às vezes eu saio daqui, aí eu tenho que lavar o carro, tenho que fazer, porque eu não tenho garagem, então lavo o carro na rua, eu tenho que desocupar a rua. Mas em seguida eu ouço as mensagens dele, sim, entendeu? E vamos estar aí participando, colaborando. Eu quero ser mais participativo nas mensagens dele. Não sou tão participativo como ele é com as minhas, e eu quero retribuir da mesma forma. Amém? E peço a todos que estão me ouvindo, aqueles que me assistem, vamos assistir também o irmão Neilton, vamos fazer a palavra correr. Vamos assistir os demais pregadores da graça, fazer com que essa graça ela venha tomar conta desse universo, através da sabedoria espiritual na mente de cada um dos eleitos de Deus. Amém? Titulada a nossa mensagem hoje é Jesus tirando as dúvidas do fariseu. Eu também quero aqui hoje estar tirando as dúvidas de muitos fariseus que nós temos por aí. Muitos fariseus que infelizmente estão dentro de uma igreja, perdão na maneira, até o modo de eu falar, mas estão na igreja, dentro de um cercado, e ali parece que Deus não dá visão, não dá sabedoria, não dá entendimento, não dá conhecimento, e ficam ali ainda escravizando as ovelhas do Senhor, os filhos de Deus. Ovelhas não, que nós deixamos de ser ovelha há muito tempo, nós somos filhos amados do Senhor. Amém? Então, eu quero aqui estar esclarecendo, mostrando, tirando a mesma dúvida, de muitos que são titulados fariseus também de hoje, os santarrões da fé. Aqueles que se sentem os santos da fé. O povo é a ovelhinha perdida, sacrificada, machucada, e os santarrões, os Moisésão da vida, com seus cajados na mão, descendo a lenha, nos filhos de Deus, nos filhos do Senhor. Então essa palavra é para despertar todos aqueles que querem de fato, de verdade, sair dessas amarras, sair dessas armadilhas, dessas cadeias que parecem mais uma prisão. Muitos dos meus amigos agora estão me ouvindo e falando, como é que o senhor pode falar uma coisa dessa? Se me faço inimigo por falar a verdade, eu não posso fazer nada. Se eu me faço seu inimigo, se me torno seu inimigo por falar a verdade, me desculpa, mas a verdade vai ser pregada. Até porque o apóstolo Paulo disse que ele não serve a homem. E eu, copiando o apóstolo Paulo, digo, não sirvo a homem. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Cristo, eu sirvo nosso Senhor. E detalhe, esse Cristo ressuscitado, porque até o que morreu lá na cruz não é para servir mais. Não é para servir mais. Jesus de Nazaré já foi. Jesus de Nazaré foi carne, foi sacrifício por nós. Nós somos, sim, o Cristo ressuscitado após a cruz. Antes da cruz, lei de Moisés, sacrifício humano, sacrifício da carne,
né, para que nós hoje pudéssemos estar vivendo esta graça maravilhosa. Amém? Graças a Deus. Eu quero começar, já que vamos falar de fariseu, falando quem são eles, né? Quem são essas coisinhas lindas de papai, que também são filhinhos de Deus, né? São de papai, mas que ficava procurando um jeitinho, né, para destruir a boa palavra como nós temos hoje. Como tem muitos aí tentando destruir as nossas pregações, dizendo cuidado com esses homens, cuidado com esse povo da graça, esse povo não presta, cuidado, abre os olhos, isso é Satanás, isso é demônio, aleluia. É verdade, entendeu? Cuidado com esses homens. Ó, tem um tal de pastor Jorge aí que está metendo malho. Não estou metendo malho não, gente. Eu estou esclarecendo a palavra de Deus, né? Eu prefiro que você seja um livre, abençoado, salvo, liberto, feliz, do que você viver com a sua cabecinha arriada, bíbliazinha debaixo do braço, andando com 1000 quilos de responsabilidade nas costas, enquanto muitos estão na praia, né, curtindo, tomando seus vinhos caros, tirando as suas ondas, óculos escuros. Eu vejo aí, todo mundo vê, bota no YouTube, vocês vão ver isso aí. Amém? Então eu prefiro que você seja livre, abençoado, curado, amado, do que ficar aí andando com esse cimento mosaico em cima das costas, né, esse concreto agarrado no pé que você não sai, não ata e nem desata. Então, vamos para a mensagem? Vamos saber quem são essas coisinhas lindas de papai, os fariri de Deus? Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Mas antes eu queria fazer um negócio. Tá? Eu queria fazer algo aqui, não é de costume, né? Isso era lá do sistema e tal, mas, pastor, hoje a gente não ora, hoje a gente não fala com Deus. Eu particularmente gosto de fazer uma oração, eu gosto de falar com Deus. Ah, mas eu estou em graça ou estou em lei? Não, não importa se eu estou na graça ou na lei, eu gosto de fazer uma oração, eu gosto de falar com o Pai, eu gosto de me conectizar, como é que dá? Como é que deu o nome? Me conectar. Eu gosto de me conectar, já estou conectado com Deus, mas eu gosto de falar, eu gosto de fechar meus olhinhos, eu gosto. Ah, é lei? Tudo bem, amém, graças a Deus, mas eu gosto de fazer isso. Então eu quero fazer isso neste momento, amém? Se você quiser também, amém. Se você não quiser, não tem problema nenhum, amém? Poderoso Deus, amado Pai, excelentíssimo, Deus da glória, Deus de sabedoria e poder, Deus que tem nos concedido sabedoria e entendimento da sua palavra, palavra da graça, o Senhor que nos resgatou de dentro de um lamaçal, não somente de um lamaçal chamado mundo, mas de um lamaçal também chamado Lei de Moisés, que veio, meu Deus, até pela parte do Senhor, para mudar, né, a situação do povo. O pecado entrou para que houvesse ali, né, um conserto com o Senhor. Mas depois o Senhor veio, vendo que a lei não podia justificar a ninguém, o Senhor enviou o seu Filho, Pai, para que hoje nós pudéssemos estar livres, abençoados, né, regozijando da verdade de Deus. E hoje nós vamos esclarecer sobre isso, Pai. Libertar esse povo que estão nas amarras, libertar, responder a esses fariseus que estão prendendo, né, os filhos do Senhor através dessas palavras. Pai amado, Pai querido, te dou graça, enche o nosso coração neste momento. Meu Deus, que possamos fechar nossos olhos, mas abrir o nosso coração para o entendimento desta palavra. Assim eu te agradeço, glórias e glórias e glória. Louvado, engrandecido é o teu nome, santo é o Senhor. Glória a Deus. Amém? Eu me sinto bem, eu gosto, faço. Amém? Graças a Deus. Vamos lá, vamos saber quem é essa galerinha aí. Quem eram os fariseus? Veja bem, meu irmão. Na época de Jesus, os fariseus eram um grupo religioso, político, social, proeminente dentro do judaísmo. Proeminente, o que é proeminente? Proeminente é aquele que se destaca. Aquele que aparece, de longe você já olha, já vê, é o tipo aquele que quer se amostrar, né? Quer se aparecer, bota uma melancia, é um destaque. Então ele era proeminente, era uma pessoa de destaque, chamava atenção, pessoa que falavam bem, né? Porque naquele grande dia, aleluia, louvado, te falava com aquele, né? Aquele negócio que a gente vê aí que parece mais um fogo de palha, né? Que não precisa de ficar mudando vozinha nenhuma. Fala normalmente.
Fala abertamente, fala no nome. Não inventa não, gente. Pelo amor de Deus, não inventa não. Ah, pastor, você é muito abusado, o senhor prega rindo. É porque eu acho graça, que hoje eu vejo que eu estou na liberdade gloriosa do Espírito Santo. Que maravilha você se sentir assim. Não estou zombando de ninguém não, gente. É que a gente às vezes acha graça. E fazer o quê? Amém? Então, eles eram um povo assim proeminente dentro do judaísmo. Eles eram conhecidos por sua adesão, por ter aderido à estrita da lei, né? Aquela coisa forte. Eles eram rigorosos, tanto na Torá quanto na lei, na tradição oral. Né? Os fariseus eram considerados separados, distintos, devido à sua busca pela pureza e santidade, né? Tanto pessoal quanto comunitária. Eles eram demais. Esse povo, eles eram aqueles que olhavam assim, via se o irmão não está tomando se a garrafa não é de Guaraná, se tiver o rótulo virado para lá e a garrafa para cá, viu o irmão tomando cerveja. Eles eram os fofoqueiros, eles eram os diabos da vida, né? Uns diabos em vida, eles eram opositores à palavra de Deus. Opositor, porque a palavra diabo, como nós pregamos há 2 domingos atrás, significa opositor, negador, né? Inimiga, impostor, inimigo, representa tudo isso aí. Então, os fariseus, eles eram esse tipo de pessoa. Eles eram caluniadores, faziam fofoca entre si, viu, irmão João, aquele corte de cabelo não é legal, mas é um tal de Cristo que veio aí, é um tal de Jesus que chegou aí agora, que eles agora estão todos querendo seguir. Ah, mas não vamos deixar não. Não vamos deixar não, vamos conversar com eles, vamos pregar a palavra de Deus para eles, aleluia, a palavra de... vamos pregar para eles, né? Então eles eram assim, super rigorosos, eram muito rigorosos na observância da lei, tanto a escrita quanto a Torá, eles eram assim muito rigorosos, eles tinham suas próprias escolas de interpretação, acreditava, né, que ela deveria ser aplicada em todos os aspectos da vida diária. Eles eram desse tipo. Acreditavam na ressurreição dos mortos, na vida após a morte, a existência dos anjos e demônios, né? E ainda acreditava que o diabo podia tirar a vida, podia tirar a salvação do homem, né? E o diabo que nós pregamos aqui, mostramos por 2 semanas seguidas, nós mostramos que é o que? A manifestação da carne do homem. São as ações que o homem pratica, que o homem faz. É ele que decide se ele dá ouvido ao tal diabo que está dentro dele, ou se ele dá ouvido ao próprio Espírito Santo de Deus que está dentro dele também. Mas tem os dois ali dentro do homem? Sim, os dois dentro do homem, porque o Espírito Santo atua na mente. Atua na mente do homem. Então, você vai dar ouvido ao Espírito de Deus que está em você, ou ao Espírito da carne chamada diabo, que são inimigos, são opostos entre si, opostos até contra o Espírito de Deus. Amém? Perdão. Então, os fariseus acreditavam que o tal demônio, o diabo, que o demônio era uma doença, é o espírito mal do homem, podia tirar a salvação do homem. Que salvação é essa? Eles falam só conhecem salvação eterna, só salvação eterna, eles não conhecem outra coisa, outro tipo de salvação. Esther está agindo, bom dia, abençoado, com todas as sortes de bênçãos espirituais, recebo e retribuo, santo, que maravilha, amém? Então eles eram desse tipo esse tipo de pessoa, né? Acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência dos anjos e demônios, na influência deles no destino das pessoas, acreditava nisso. Dentro no termo original, né, o termo fariseu, que ele deriva do hebraico, significa paraxá, e paraxá é um significado de separar ou dividir. Amém? O nome fariseu no hebraico é paraxá, que significa separar ou dividir, indicando uma separação das impurezas e costumes mundanos. Então eles se achavam os melhores do que todo mundo, eles achavam os santarrões da vida, né? Eu imagino que eles deveriam estar com a blusa abotoada até o punho, né? Aqui tinha que estar abotoada até o pescoço, a calça comprida tinha que estar dobradinha, igual Pedro, né? Igual pescador, né? Para poder mostrar que é cristão. Deveria ter um peixinho de bronze, um peixinho de bronze aqui simbolizando a pesca maravilhosa, que ninguém pesca nada, entendeu?
Então, assim, um montão de simbologia. O símbolo é a pesca maravilhosa. A cruzinha está vazia porque Jesus já não está mais lá. Não, não é nada disso. Isso tudo aí é crendice, isso é tradição. Isso é tradição. Falo e afirmo sem medo de errar. Isso é tradição. Lá no livro de Mateus diz assim, ó, vós invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Isso foi Jesus falando, chamando a atenção deles. Graças a Deus, que maravilha. Então o termo fariseu significa paraxá no hebraico, significando separar ou dividir. Eles se sentiam um povo separado, um povo afastado. Não vamos se misturar com essa gente, esse povo que se diz cristão. E hoje eles falam assim, não vamos se misturar com essa gente, com esse povo que se chama da graça de Deus. É porque eles dizem que conhecem a graça. Acho que eles conhecem a graça gargalhada. Mas a graça de Deus não conhece. Porque a graça de Deus, que é o dom imerecido, que você agradece por tê-lo recebido e não tem que se matar para poder receber, né? Eles não acreditam. Então eles acreditam num outro tipo de graça. Aí a igreja da graça, é fulano da graça, é aliança da graça, é Pedro da graça, é Antônio da graça, mas de graça não tem nada. Porque quem está em graça não tem sacrifício. Já foi feito um sacrifício na cruz para aqueles que estão em graça e para aqueles que querem receber esta graça. Estão na graça, mas não receberam a graça. Eu estou na graça, recebi a graça, estou vivendo a graça e estou pregando a graça de Deus. Amém? Que é o dom imerecido. Graças a Deus, que maravilha. Então eles eram muito influentes, né? Os fariseus, eles eram uma força influente na sociedade judaica, com grande influência sobre o povo, e até mesmo no Sinédrio, que era o conselho judaico. Aquelas reuniões, vamos resolver, vamos ver o que a gente faz com Jesus, vamos ver o que a gente faz com fulano e com ciclano, com aquele irmão que estava lá na esquina, olha, passei, estava jogando futebol, estava de bermuda, chama ele amanhã, leva para a sala e lá joga o pobre coitado lá no meio da rua e depois ele está aí no meio da rua com a pistola assaltando o irmão, porque o irmão lá dentro da igreja jogou ele naquele mundão lá e depois diz, vamos orar pelo irmão. Orar pelo irmão que você mesmo estragou a vida dele, escangalhou a vida dele. É isso aí que acontece. Assim os fariseus faziam. Vamos ver lá o que Jesus está fazendo. Eles ficavam tomando conta, né? Aonde Jesus estava, tinha aquela multidão de povo querendo ouvir a verdade e aquela multidão de povo querendo o quê? Destruir. Destruir ali, acabar. Igual Pedro. Pedro, quando Paulo não estava presente, entrava no meio dos gentios, né, que é o povo da circuncisão, e ali ele ficava, né, pulava, dançava, sassaricava, dava grande louvor, né, e eu canto na presença de... Eu imagino que era assim, né? Aí quando Paulo vinha chegando, Pedro corria, ele saía fora, sabe por quê? Porque ele tinha medo da pregação de Paulo. Só que Paulo fez o quê? Chamou Pedro na presença de todo mundo e desceu-lhe a lenha. Vem cá, Pedrinho. Vem cá, o cabeçudo. Como pode tu, sendo judeu, vive no meio dos gentios, obrigando o gentil a ser como tu, judeu? Tem vergonha na cara não, safadão? Amém? Entendeu, gente? É desse jeito. Está chamando Pedro de safado? Pilantra. Para completar. É isso. Igual Adão. Adão Deus não deu a ordem lá para Adão. Adão, não faz isso. Tá, meu filho? Não come não. Que tu comer, tu vai morrer. Ele, quero ver. Quero ver para crer então, Senhor. Quando ele saiu, foi lá e comeu. Eva, muito amorosa, muito amável, né? Vem cá, Adão. Ganhei ali uma fruta ali, que eu nem sei que fruta era. Te dá um pedacinho, amor, não vou comer sozinho, não. Eu não como nada sem te dar um pedaço. E Adão, que sabia dos mistérios, sabia de tudo, comeu. Depois fez o quê? Quando o Senhor chamou, vem cá, filho. O que está se escondendo? O que está acontecendo? E ele todo... Mulher que tu me deu um pedaço de carne aí, eu comi. Foi a mulher que tu me deu. Não foi a mulher que deu, não. A responsabilidade era dele, não era dela, não.
A responsabilidade era dele, igual muitos fariseus aí hoje, que culpam a mulher por seus atos, os seus erros, sabe da verdade e fica culpando a mulher por causa disso. É um safadão, com S. Amém? É um pilantra com P. É isso mesmo. Que isso, irmão? Admira o Senhor, não admira não. A verdade dói, não dói? Machuca, não machuca? Eu estou aqui para isso, falar a verdade. Ah, não falo mais com o irmão. Quá, quá. Estou preocupado, não vou almoçar, não vou nem dormir hoje. Porque a verdade tem que entrar no teu coração, irmão. Tem que entrar na tua vida, deixar de ser escravizado. Né? No tempo da escravidão, que a Isabel lá pegava os negros e sacrificava, acabou. Então agora, pessoal baseado em Moisés, servindo a Moisés, né, servindo aos fariseus da vida, estão aí sendo escravizados da mesma forma. Saiu de uma libertação, entrou na outra. Hoje não só os negros, mas também os brancos, os morenos, os azuis, os russos, todos, enfim. Amém? Graças a Deus. Que maravilha você ter esse conhecimento. Então eles eram muito influentes. Olha, inclusive, eles eram os opositores, né? Eles eram os diabos de Jesus. Eles eram os inimigos, os satanás de Jesus. Que a palavra satanás significa inimigo. Então eles eram os inimigos de Jesus. E opositores, que significa diabo, eles eram os diabos de Jesus. Muitos deles criticavam as ações de Jesus, ficavam ali nas estreitas, olhando, tomando conta, vendo o que estava acontecendo. Só de butuca. Os fariseus nem dormiam. Ficava tomando conta a noite toda. Ficava de plantão. Agora é teu quarto de hora. Jesus passou? Não, eu vi ele entrar ali agora. Quem passou aqui foi a irmã Ritinha. E como é que ela estava? Não, estava padrão. Sai arrastando no chão, estava com a saia arrastando no chão, uma blusa embaixo e um coque no cabelo bem grandão, né? Diz ela que é crente, né? É isso. Aí ele falou, não, então tá bom, tá padrão, tá legal. Passou um aí que é lá da igreja Destal da Graça, tava de bermuda, cabelo cortadinho tipo soldado, de óculos, né? Ainda tava cantando ainda, uns tal dos louvor aí, depois da cruz, né? Depois da cruz. Tava cantando essa música ridícula, música feia. Isso era os fariseus falando. Música feia que estava tocando. Não gostei. Tá de bermuda, irmão. Tem que ver. Cabelinho cortado, camisinha, papai tô forte, vai queimar no fogo do inferno. Isso eram os fariseus falando. Como hoje existem os fariseus da vida falando. Que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Que se você não participar da ceia, você não tem Deus na tua vida. Se tu não subir lá no monte mais alto, você não tem poder para derrubar o Satanás. Se você não fizer uma vigília, você não tem força espiritual. Se você não der o dízimo, você não tem prosperidade. Hoje eu estou, hein? Hoje eu estou querendo. Maravilha. Glória a Deus. Isso é para abrir os seus olhos. Isso é para abrir os seus olhos, né? Para poder afastar esses malandrões da fé que estão enriquecendo nas costas daqueles que têm pouca sabedoria. Então alcança a sabedoria de Deus agora. Graças a Deus. Esses homens fariseus daquele tempo, eles participaram do Sinédrio para matar Jesus, para acabar com Jesus. E hoje quase a gente não vê a diferença. Estão matando Jesus. Estão tramando para matar Jesus. Como? Usando o povo de Deus chamado de ovelha, né? O povo de Deus que não é ovelha mais. Machucando a amada do Senhor. Através de escândalos em televisão, escândalo de dinheiro, escândalo dentro da igreja, escândalos e escândalos e escândalos. Enquanto isso, o mundo das drogas está ganhando. Está levando um montão de gente para lá, garotos jovens, meninas jovens, que a gente vê, a gente passa na rua, menina com 12 anos, já está com o neném encaixado na cintura. Onde nós vamos parar? Por quê? Porque ao invés da gente dar um bom testemunho, estamos dando um péssimo testemunho. Estou incluindo a mim também. Estamos dando um péssimo testemunho. Não estamos tendo cuidado, zelo com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então,
é para abrir os seus olhos, tanto de você, pastor, de bispo, de obreiro, de diácono, de presbítero, de povo que congrega, de membro, de tudo. Temos que abrir os olhos. A liberdade gloriosa de Deus não é libertinagem. A liberdade gloriosa é para ser vivida, não com libertinagem. Então era assim que os fariseus faziam, acusava, condenava, maltratava. E eles faziam isso com quem? Com o povo de Deus, porque eles se sentiam os melhores. Igual hoje. Igual hoje está acontecendo. Uma pessoa está com problema dentro de casa, problema na igreja, quer falar com o pastor, vai orar, irmão. Vem no culto tal, irmão. Você deve estar endemoniado, você deve estar com pecado, deve estar errando. Não para ouvir, não para dar uma atenção. Então era assim que os fariseus faziam. Eu espero que você esteja me entendendo. Então eles eram os acusadores, procurava falha em Jesus o tempo todo. Só que Jesus respondia para eles. Jesus sabia responder e respondia para eles. Amém? Jesus sabia responder e respondia. Vamos ver pelo menos 2 passagens para nós podermos ver o que Jesus falava para eles. Inclusive, né, a mais forte, que eu vou terminar daqui a pouco, com a mais forte, é falando sobre o jejum. Eu fui abordado por um amigo, tá? Eu fui abordado por um amigo. Quer dizer, eu não fui abordado por um amigo. Estávamos conversando e surgiu esse assunto, e dentro desse assunto nós falamos, e me deu vontade de fazer esse tipo de pregação, até para responder ele. Por isso que o título da mensagem é Jesus tirando as dúvidas dos fariseus. Ou Jesus respondendo os fariseus. Amém? Graças a Deus. Então vamos ver pelo menos 2. E domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir, a gente faz a continuação. Se não, a gente passa para outra. Amém? Graças a Deus. Vamos lá? Então vamos ver. Abra sua Bíblia no livro de... Vamos ver. Vamos ver qual é o livro. Marcos capítulo 2, versículo 19. Marcos capítulo 2, o versículo é o 19. Amém? Vamos ver o que a gente acha por aqui. Marcos capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz aqui, ó. O 18. Vamos ler o 18 e vamos dar continuidade. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, e se alguns tu já sabe quem é, né? Já sabe quem é. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Os discípulos de João também estavam jejuando. E os fariseus. Vieram alguns dos de João e dos fariseus. Acredito que foi só dos fariseus, de João não. Mas dos fariseus vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os seus discípulos, Jesus? Por que motivo jejua os teus discípulos? Não, por que motivo jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos, Jesus, não jejuam? Quero saber, fala para mim. A gente quer saber, porque os discípulos de João jejuam, os dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam, Jesus. Tu não é o cara, tu não veio para salvar, para libertar, tu não veio trazer a verdade, zombando, né? Eu imagino isso. Eu vou exegetizar para você entender. Amém? Ué, fala aí. Você não é o cara que veio do céu, que veio, que é filho de Deus Altíssimo, é o único. Me responde, quero saber. Igual fizeram comigo. Quero saber, se estão em graça, vocês têm que ter resposta. E temos que ter mesmo, e temos resposta mesmo. Porque o Espírito Santo nos ilumina e a gente pede a direção, o discernimento, e ele nos concede, graças a Deus. Que maravilha. Daí falou, fala aí, os discípulos de João jejua. O dos fariseus jejua e o teu, não jejua por quê? Aí Jesus no 19 vai lá
com todo carinho, com toda mansidão. Respondeu-lhe Jesus. Ainda usou uma parábola, né? Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jejum, você sabe que jejum é tristeza, é luto. Jejum representa luto, tristeza, né? É o que jejum representa. Vai no Google ou em outro provedor e procura saber qual o significado da palavra jejum. Jejum é luto, tristeza e outras coisas a mais. Não precisa eu ficar falando muita coisa, porque essas duas já te deu a resposta. Amém? Graças a Deus. Então respondeu Jesus para os fariseus: pode, porventura, acaso pode os convidados ficar triste, né? Algumas vezes você vai ver ficar triste, ou jejuar, os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Se o noivo está presente, né? Ele está perguntando: pode, por acaso, eu estou aqui. Vocês vão ficar tristes por quê? Vão ficar chorando por quê? Vão ficar jejuando porque eu estou aqui. Pode, porventura, ficar triste alguém aqui enquanto eu estou aqui? Quando eu for embora, você chora. Quando eu for embora, você jejua, chora, fica triste, faz o que vocês quiserem, mas enquanto eu estiver aqui, vamos ver lá. Para o casamento, enquanto o noivo está com eles, durante o tempo em que estiver o noivo presente, olha o que está escrito: não podem jejuar. Ele fez a pergunta, né? O fariseu fez a pergunta para Jesus. Jesus devolveu a pergunta e depois trouxe o quê? A resposta. Ele perguntou: você quer saber por que os discípulos de João e os fariseus estão jejuando? Porque vocês estão tristes, porque vocês estão amargurados, vocês estão debilitados, vocês estão em depressão, vocês estão puxando a cachorrinha, vocês estão ruins, vocês estão mal. Pode, por acaso, alguém ficar triste quando eu estou aqui? Ora, a bola, agora eu estou aqui, vou querer ver vocês tristes, chorando, não é alegria, é festa, é liberdade gloriosa, é a graça de Deus. Vamos para frente, vamos para cima, amém? Foi isso que Jesus falou. Pode, por acaso, vou repetir. Respondeu Jesus: pode, porventura, jejuar ou ficar triste convidado para o casamento enquanto o noivo está com eles? Perdão. Aí ele diz: dias virão, contudo, em que o noivo será retirado. Nesses dias, então, jejuarão. Nesses dias, jejuarão. Mas durante o tempo que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Quando ele sair daí, quando ele morrer, ele jejuar. Aí o versículo 20: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Nesse tempo, nesse dia, jejuarão. Qual foi o tempo de jejum? 3 dias. O tempo de jejum foi 3 dias, o tempo de lágrima foi 3 dias, o tempo de choro foi 3 dias, o tempo de tristeza foi 3 dias. Porque no terceiro dia, ao alvorecer, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está presente. Ele não está fora, ele não está afastado, ele não está longe. Ele está dentro de cada um de nós. Então por que ficar triste? Por que jejuar? Se no versículo 19 ele disse: durante o tempo que o noivo estiver presente, não pode jejuar. O noivo ali estava presente, o noivo era ele. Após a cruz já era um casamento, porque o nosso casamento com Cristo foi na cruz. Então nós estamos casados com Cristo. Se ele não queria que jejuasse quando era noivo, imagine agora casado. Antes eu tinha Cristo parcialmente, era noivo, era parcialmente. Após a cruz somos casados legitimamente, registrado aonde? Em cartório chamado cruz. Registrado na cruz, sangue derramado. Fomos lavados, purificados pelo sangue dele. Somos casados. Temos uma aliança, filho. Temos uma aliança para viver com ele e tirar onda e dizer que é aqui minha aliança. Ó, minha aliança com Deus. Não foi barbante que ele amarrou aqui, que eu tenho que todo dia estar amarrando, todo dia estar amarrando, todo dia estar amarrando, todo dia eu estou no monte, todo dia eu estou na igreja, todo dia estou dizimando, todo dia estou comendo ceia, todo dia estou fazendo batismo, todo dia... Por quê? Estou triste, estou igual aos fariseus. Estou igual aos fariseus. Você não batiza não? Não, já fomos na cruz. Assim não jejua não? Mas Cristo habita em mim.
Vocês não sobem monte, não? Cristo já subiu na cruz, que era o maior monte, e foi o último sacrifício. Sem sacrificar, não, Jesus foi o último em meu lugar, e no teu também. Simples assim. É só você ler a Bíblia que você vai entender tudo que o irmão Jorge está falando. Amém? Graças a Deus. Que maravilha. Agora, vamos dar uma olhada no versículo 15. Marcos capítulo 2, versículo 15. Achando-se Jesus à mesa à casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram grande número e também o seguiam. Publicanos e pecadores também o seguiam. 16. Os escribas dos fariseus, olha aí, sempre tem umzinho tomando conta. Sempre tem um desgraçadinho tomando conta. Oh, Deus! Os escribas dos fariseus, vendo o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos? Não podia nem comer. Cuidado, irmão, sai da roda dos escarnecedores. Você não pode conversar com os irmãos lá na rua, lá no bar, não pode. Está na roda dos escarnecedores. Richard Perfeito, irmão Jorge, maravilha, Richard. Glória a Deus, meu irmão. Melhor dia para você. Amém? Então, tinha sempre um fariseu ali olhando, bisbilhotando, tomando conta. Olha só, Jesus estava ali na mesa com ele, estava lá os publicanos, estava lá os pecadores, né? Eram grande o número deles. Aí no 16 diz: os escribas dos fariseus, vendo comer na companhia de pecadores e publicanos, perguntou aos discípulos dele: por que? Aí diz assim: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Eu imagino que os discípulos de Jesus devem falar assim: vai lá, fala com ele, pergunta a ele. Aí você vem me pergunta a ele por que ele come e bebe com o publicano. Por que o irmão Jorge está lá no meio do povo conversando? Por que o Jorge foi na praia, está conversando? Não pode. Não pode. É do cão, é do diabo. Aí foi perguntar por que come ele com os publicanos. Jesus não podia nem comer com os publicanos nem pecadores, porque era um povo afastado, eram gentios afastados, eram pessoas que estavam afastadas, era povo, eram os afastados de Israel, era gentio, era um montão de... Então não podia se misturar, porque eles eram os santos da hora. Eles eram os santarrões da hora. Versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, mais uma vez ele vai lá com todo o seu amor, com todo o seu carinho, ele vai lá e responde. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo, e sim pecadores. Pregar dentro da igreja é uma maravilha. Quero ver pregar a palavra no mundo, lá dentro da boate, no pagode, no salão. Não pode, não. Eles têm que sair de lá de dentro para me poder pregar para eles aqui fora, porque lá eu não me contamino. Não estou aqui abrindo espaço para você entrar nesses lugares, né, com a desculpa de que vai pregar a palavra. Cuidado com o diabo, não dê lugar a ele. Não dê lugar a ele. Amém? Que são as vontades da carne, os desejos inflamados do maligno, desejo inflamado do maligno. Vamos ter cuidado com isso. Amém? Então Jesus ele tinha sempre uma resposta. O título dessa mensagem é Jesus respondendo, tirando as dúvidas dos fariseus. Então, eu mostrei essas duas passagens aqui para fazer você entender que aquilo que hoje o sistema te impõe como uma proibição, como um pecado, Jesus coloca para você de uma forma diferente. Isso dentro do âmbito religioso, espiritual. Hoje, se você não jejuar, você não tem força. Você não tem força com Deus. Porque ele diz que você tem que deixar matar o corpo, tem que ficar sem comer, horas ou dias ou meses, para poder alcançar poder para destruir Satanás. E eu faço a mesma pergunta que eu já fiz em outras pregações. O que te deixa forte hoje é o arroz e o feijão. Fisicamente é o arroz, o feijão e outros, né?
derivados, outros elementos, carne e tal, vegetais, é o que te deixa forte, né? E espiritualmente, o que te deixa forte? A palavra de Deus, conhecereis a verdade o libertará, e é ouvindo a palavra que se alimenta, que aprende, blá, 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 né? Então você depende de quem dá a palavra de Deus. Aí para você ficar forte espiritual, tu tem que deixar comer o físico, tem que deixar de comer o arroz e o feijão, o pão, o café, o doce, o bolo, o pão, para poder ficar forte. Mas você teria que deixar de ler a Bíblia. Teria que deixar de congregar, deixar de ler a Bíblia, ficar afastado para alcançar força. Seria um jejum espiritual. Agora, deixar de comer a comida física, você vai se enfraquecer e não vai ficar espiritual nada. Ah, mas é pela fé. Ué, deixa de ir à Bíblia, deixa de ir à igreja, deixa de ler a Bíblia e você também vai ficar forte pela fé. Deveria ser assim. Então veja que não bate, a ficha não bate. Não bate. Isaías 53 vai mostrar, e eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui em Isaías, capítulo 53. Nós vamos encerrar aqui para poder mostrar para você essa realidade. Amém? Graças a Deus, que maravilha! Então vamos nós. No livro de Isaías, no capítulo 53, eu acho que é o 53, né? Isaías 53. E eu termino mostrando isso para você. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Quem creu em nossa pregação? Quem creu nessa pregação? Diga graças a Deus. Quem creu? Quem creu, deixa um joinha aí, tá? Compartilha, vamos estar junto, vamos estar avançando na graça e no conhecimento. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu tenho certeza que Deus revelou algo para vocês aí. Tenho certeza absoluta. Versículo 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3. Era desprezado pelos fariseus. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Quem é esses homens? Eu acredito que eram os fariseus. Fariseu, o povo, os sacerdotes, os santos da época de Jesus, que era povo de Deus também, que não era fariseu, mas era a mesma coisa que fariseu, e a mesma coisa nos dias de hoje. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homens de dores que sabem o que é padecer, homem de dores que sabe padecer, e com um que os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputávamos como aflito de Deus oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Fomos sarados e fomos sarados mesmo. Só que eu errei aqui o capítulo 53, é 58. Amém? Mas está dentro do que eu estou falando. Diga graças a Deus. Quando eu falei quem crê em nossa pregação, parece que eu queria falar isso e caiu aqui no Isaías 53. Mas é o Isaías 58. Amém, gente? Graças a Deus. E vamos ler para nós entendermos melhor. Olha que maravilha. O versículo 4. Eis que jejuais para... Não. Vamos ler do 1 em diante. Clama apenas os pulmões, não detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó aos seus pecadores, os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia para fazer saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça, tem prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas? A mesma coisa que os fariseus falou. A mesma coisa que os fariseus fizeram. Fizeram o quê? Eles dizem assim, ó, por que jejuamos nós, versículo 3, de Isaías 58, e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuai, cuidais dos vossos próprios interesses. Foi a resposta de Jesus.
Eis que o dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Era o jejum dos fariseus, dos discípulos de João. Jesus respondendo mais uma vez. Aí ele pergunta, o próprio Jesus pergunta, seria este jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de cinza, pano de saco e cinza? Chamarias tu de jejum isto? Jesus está respondendo aqui aos fariseus. Jesus está falando com os fariseus, está dando a resposta para ele. Ele diz, seria este jejum que escolhi? Que o homem um dia se aflige a sua alma e incline a sua cabeça como junco? E estendo debaixo de si pano de saco e cinza? Que era o que eles faziam para chamar a atenção de Deus e para chamar a atenção do povo também. Chamarias tu isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Tem certeza? Versículo 6. Porventura não é este jejum que escolhi? Aí ele vai falar qual o jejum que ele escolheu. Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos, como nós estamos falando aqui agora, trazendo a palavra para deixar livre os oprimidos e despedace todo jugo. Versículo 7, porventura não é também que repartas o teu pão, não é que arranque o teu pão, não é que tire de você, campanha disso, campanha daquilo, traga o seu tudo, e final, já estão se preparando para o final do ano, para acabar de derrubar tudo, e os bobões estão aí. Receba esta palavra no coração, palavra de libertação para a tua vida. Já estão nas estreitas, igual o fariseu, já observando, será que tem aumento, será que não tem? O governo reajustou, vamos lá, olha, se você não der tudo, seu marido não é salvo, se você não fizer isso, o teu filho vai morrer no hospital, e não sei o que, você tem que dar na mão de Deus, melhor dar na mão de Deus do que dar na mão do diabo. E aí, meu irmão? O que você me diz? Não falo mais com esse pastor Jó, não fala não. Mas eu vou continuar pregando, a não ser que alguém venha e tire minha vida. Mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus e a verdade de Deus. Versículo 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre desabrigado, e se vires nu, o cubras, e não te esconda o teu rosto semelhante? Aí ele diz o que vai acontecer na sua vida se você fizer isso. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será o quê? A tua retaguarda vai estar sempre protegido, guardado contra esses homens aí, contra esses mal, contra esses fariseus da vida. Receba esta palavra na tua vida. Isso é Jesus respondendo para você. Nosso irmão Newton colocou aqui agora, são todos lobos vorazes, cães gulosos. O senhor pode me dizer o nome? Não precisa, está estampado aí, ó. Está estampado, não precisa falar nome não. Está estampado aí. Infelizmente. Então é necessário fazê-los calar. É necessário você ouvir esta palavra e aprender a discernir. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia, crente, vai aprender. Vem aprender com a gente. Vocês estão dizendo que vocês são os melhores. Não, nós só estamos abrindo os teus olhos naquilo que o Senhor já nos revelou e que ainda não chegou ao coração deles e dependendo do coração trancado, não vão receber, porque eles são os melhores, eles são os santos. Não vai chegar lá. Versículo 9, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça falar injurioso, ele vai tirar do meio de ti as fofocas, as bagunças, as brigas, contendas, ou seja, tu vai estar preparado. Diga, eu recebo esta palavra. Mais uma vez, Jesus tirando a dúvida dos fariseus, mostrando que aquilo que eles têm como santidade, para nós é passado. Vamos viver a realidade, vamos avançar, vamos prosseguir. Amém? Diga graças a Deus. Eu declaro para você o melhor domingo. Eu te agradeço a você que participou conosco nesta mensagem. Uma simples mensagem, simples, mas que com certeza abriu os olhos de muita gente. Simples mensagem, que você possa receber em seu coração. Te agradeço você que participou, você que vai ouvir essa mensagem
amanhã, depois, hoje ainda, à noite, de dia, enfim. Se você gostou, se você puder, dê aí o seu like, dê a sua participação. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero. Se eu chegar a este ponto, eu peço que o Senhor me tire desta vida. Eu não quero o seu dinheiro para mim, não. Por isso eu trabalho, por isso eu corro atrás, por isso eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu não quero o teu dinheiro. Eu quero o seu like para que essa palavra cresça, para que o YouTube reconheça os nossos vídeos, nossos áudios e ele avance para alcançar pessoas. Amém? Isso eu quero. Agora, a monetização, o dinheiro, para que você, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, não. E se um dia eu precisar, eu vou falar e nós vamos ser unânimes em fazer o que terá que ser feito. Eu conheço umas 3 pessoas que trabalham assim e são igrejas prósperas e abençoadas. Sem precisar arrancar de ninguém. Sem arrancar de ninguém. O povo dá com vontade, o povo dá porque quer. Amém? O povo dá porque vê que tem conteúdo, tem comida, tem alimento para as vidas deles. Graças a Deus, melhor domingo. Declaro Deus mudando o seu entendimento, aqueles que estão ainda com o cimento garrado dentro dos ouvidos. Nós vamos mandar aí um cotonete da graça para arrebentar esse cimento mosaico que está no ouvido de muita gente e com certeza a palavra vai correr, né, como a água corre pelo rio abaixo. Que maravilha! Quando eu falo correr pelo rio abaixo, não é despencar na ribanceira, não. É porque a água não sobe, a água só desce. Amém, gente? Graças a Deus, melhor domingo. Tamo junto. Ó, daqui a pouco, às 10 horas, nosso irmão Neilton vai estar aí no ar, trazendo uma mensagem de paz, de esclarecimento para o teu coração. Como outros pregadores na graça também, tem pregações pelo mundo afora. Assista aquele que o teu coração assim tocar, e nós estamos juntos, vamos fazer essa palavra correr. Amém? Graça e paz.